Bom, vamos lá, pessoal. Para a gente começar aqui, na semana passada, o TikTok ele lançou acho que eu posso chamar de guia de boas práticas sobre criação de conteúdo na plataforma. Eu dei uma olhada rápida, mas eu quero olhar principalmente aqui com vocês. É, Nessa olhada rápida eu vi que tem alguns pontos ali interessantes que eles abordam sobre estrutura, sobre o processo mesmo de criação de conteúdo, mas eu queria mesmo olhar em mais detalhes aqui com vocês, partindo de alguns pontos que me pareceram mais relevantes nesse material deles, para a gente falar um pouquinho aqui sobre produção de conteúdo. Esse é o guia, pois posso até deixar aqui para vocês poderem baixar também. Eu traduzi ele porcamente no Google Tradutor, então a gente deve ter alguns problemas aqui, ou de layout, ou de erros de tradução, ou traduções ao pé da letra, mas dá para entender numa boa. Eu vou passar aqui no geral e aí eu vou parando nos pontos que fazem sentido comentar um pouquinho. Criar para o TikTok é diferente, não é difícil, o TikTok tem as soluções que você precisa para cada etapa do processo. As três paradas ou os três passos, né, os três pontos na jornada criativa do TikTok: ideação, produção e otimização. Isso aqui é legal a gente entender enquanto processo, né? A ideação como o nome já diz, e é óbvio, é todo o processo de gerar ideias mesmo para a produção de conteúdo. O que significa ideação não é segredo, né? Mas o processo que está envolvido ali dentro disso, e eles trazem um resumo aqui: encontrar inspiração, estruturar conteúdo, pensar em formas de chamar atenção. Tudo isso está muito conectado a não só aquilo que a gente pode criar, né? Pensar aqui na nossa criatividade, imaginar situações, mas também a ideação ela parte de um processo de você entender várias coisas, né? Não existe, ou pelo menos eu não acredito, numa criação que ela vem do vazio. Não uma criação profissional, uma criação pensando que, claro, tá cheio de vídeos que viralizam e que foi sem querer, ou que quem produziu aquilo não tinha a menor intenção de viralizar ou de fazer nada que fosse memorável e acaba acontecendo. Mas isso são pontos fora da curva, né? Agora, pensando na produção de conteúdo como um trabalho, seja o trabalho de profissional de marketing, seja o trabalho das empresas que precisam produzir conteúdo para atrair a sua audiência, seja o trabalho dos influenciadores que produzem conteúdo para atrair empresas que precisam atrair seus consumidores, né? Então tem toda uma cadeia produtiva envolvida nesse mercado criativo, e para esses profissionais a criatividade, né, os pontos fora da curva, eles não servem, né? Não dá para esperar ter uma inspiração para poder produzir alguma coisa, porque a produção faz parte da rotina e do trabalho de todos esses profissionais. Então é importante a gente entender aqui a ideia, o processo criativo, não como um eureka ou uma coisa que nasce e vem de lugar nenhum e vai não se sabe para onde. A gente tem que pensar de forma estruturada, né? E a forma estruturada de gerar ideias é com base em dados, com base em números, com base em análises de comportamento do público, com base em tendências do que está acontecendo dentro de rede social, dos assuntos do momento, que tem relevância para o público, para o determinado tipo de público que você trabalhe, que a sua empresa trabalhe. Então, o processo de geração de ideia, ele não pode ficar a cargo do brotar uma ideia na cabeça, né? Ele tem que ser um processo estruturado. A produção, hoje em dia tem cada vez menos segredo o processo de produção, né? Hoje em dia, com um celular simples, você consegue produzir coisas incríveis. O mais importante é a ideia. É claro que para uma produção profissional, para quem trabalha com isso, o equipamento acaba se tornando importante pela gestão, pela produtividade, pela agilidade e pelos recursos que começam a ser necessários à medida que o trabalho avança. E otimização basicamente se você precisa ter um processo estruturado para geração de ideias, e análise de informação para geração de ideias, você também depois não pode deixar a cargo do acaso aquele conteúdo viralizar ou não. Então é preciso, uma vez o conteúdo publicado,
pensar em maneiras de aprimorar esse conteúdo, de fazer o conteúdo que você publicou performar melhor e também entender aquilo que não performou bem, de que maneira pode ser otimizado, de que maneira, que aprendizados, que lições esse fracasso, né, vamos chamar assim para taxar bem quando uma coisa não dá certo, mas que lições esse fracasso ele pode ensinar para a próxima produção de conteúdo, né? Então a otimização do conteúdo é um processo constante, assim como o processo criativo, e essas duas pontas, né, a ideação e a otimização, são partes do processo que necessitam muito de inteligência analítica de processo, né? A parte de produção ela está sendo muito cada vez mais automatizada, simplificada por inteligências artificiais ou mesmo por programas de edição como o CapCut, por exemplo, que é super simples de mexer e resolve demais a boa parte das necessidades que quem produz conteúdo para a internet tem de edição, podem ser resolvidos lá. Agora, ideia e otimização de processo ainda é muito importante que a gente tenha um trabalho constante de análise, né? De gente analisando dados, gente analisando informação e analisando o comportamento das pessoas. Obviamente que isso também pode ser otimizado com a utilização de recursos, ferramentas e inteligência artificial. Aí seguindo aqui, bom, eles vão destrinchar um pouquinho cada um desses tópicos, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que vale a pena a gente comentar. Nas dicas para ideação, identifique e defina seu público-alvo. Bom, é isso que eu estava comentando, né? Não é simplesmente a gente fazer, ligar a câmera e gravar, mas é entender quem é o público, qual é o meu objetivo. Aqui, considere a personalidade única da sua empresa, ou seja, o que eu estou comunicando, o que a minha marca é e como eu demonstro isso de diversas maneiras dentro de uma estratégia de conteúdo. Tendências atuais, preste atenção ao que é tendência no TikTok, especialmente entre seu público-alvo. Mostre seus produtos ou serviços, usando o TikTok para apresentar seus produtos de forma criativa, informativa e visualmente envolvente. Claro, isso é um ponto importante. Porque assim, existe um entendimento hoje um pouco maior do que a gente já teve lá atrás, de que quando a gente está falando de produto, hoje existe um entendimento um pouco maior do que acontecia lá atrás, de que a produção de conteúdo não é uma propaganda mais longa, não é não é você gravar um vídeo falando do seu produto, falando do quanto seu produto é incrível, quanto sua empresa é incrível. Não é isso que é produção de conteúdo. É você trazer alguma coisa que seja relevante para o seu público, né? Alguma informação, entretenimento, conhecimento, ajuda que seja relevante pro dia a dia dele, e aí você relaciona esse conteúdo com o seu produto ou com o seu serviço. Então hoje existe maior esse entendimento, né, de que é importante entregar valor dentro de um conteúdo. Porém, existe tanto esse entendimento que acontece muitas vezes dentro de uma estratégia de conteúdo da empresa ou do influenciador ou do profissional de marketing acabar esquecendo de trazer o produto dentro do conteúdo. Quer dizer que sempre precisa ter o produto dentro do conteúdo? Não. Né? Mas é importante que a estratégia não se esqueça de inserir o produto no conteúdo em algum momento. Né? Isso precisa ser pensado. Não é simplesmente produzir conteúdo atrás de conteúdo porque o conteúdo é o mais importante, temos que produzir, sem pensar de que maneira, em qual momento e de que forma o produto ou serviço vai ser introduzido. Então, sempre, desde o início, numa produção de conteúdo, ainda que no início, por questões estratégicas, não vá se falar de produto, é preciso pensar em que momento a gente começa a falar de produto. Senão, não é marketing. Senão, não dá nem para dizer que é uma produção de conteúdo profissional ou que é uma estratégia. Você está produzindo conteúdo, você está conquistando uma audiência, mas você precisa pensar o que você vai fazer com ela, o que você vai fazer com esses ativos que você está conquistando com a produção de conteúdo. Traga toda a equipe a bordo, organizar sessões de brainstorm do TikTok com a sua equipe,
legal, isso é importante criativamente, né? Pensando no princípio da gente retroalimentar essas ideias. Se você tem uma equipe, e é importante trazer eles para junto do processo, porque eles vão te ajudar a gerar mais ideias ainda. Pensar com som ligado, áudio desempenha um papel crucial no conteúdo do TikTok. Ao idealizar seu conteúdo no TikTok, pense em como o som pode ser um complemento aos seus vídeos. De fato, o som é muito relevante no TikTok, é importante pensar dessa forma. A música, a locução. Início rápido, o que é isso aqui? Procurando inspiração. Legal, tem um link para painel dos principais anúncios em destaque, informações sobre palavras-chave, que bacana. Estratégias criativas, insights para o sucesso criativo, localizador de dicas criativas. Legal, então o TikTok ele tem todo um painel ali com informações, links com informações onde a gente vai poder agregar dentro do processo criativo inteligência da própria ferramenta, né, para eles nos mostrarem o que está sendo tendência, o que é relevante, o que as pessoas estão procurando nesse momento. Obtenha suporte para ideias dos assistentes criativos. O que é isso? Disponível no Creative Center. TikTok Creative Assistant foi projetado para colaborar de forma inteligente com anunciantes, extraindo conhecimento do TikTok para fornecer inspiração criativa, insights, geração. Cara, que legal. É algum tipo de inteligência artificial que ajuda a gerar ideias. Depois eu vou navegar nisso, de repente eu faço um conteúdo, uma live para mostrar especificamente essa ferramenta deles. Mas bem interessante. Dica quente: pegue a maioria fora, Creative Assistant. Tá? A tradução aqui está zoada. Ele pode ajudar a resumir, extrair, criar e fazer brainstorm. Siga esses exemplos de instruções para começar. Aprenda a criar no TikTok. Aviso: sou novo na criação de anúncios do TikTok. Quais são algumas das práticas? Legal. Então parece ser um tipo de inteligência artificial mesmo que ajuda no processo criativo, no processo de construção de anúncios dentro da ferramenta. Legal. Criar conteúdo, vamos, tá porcamente traduzido também, mas como criar uma estrutura de conteúdo que vende, né? Basicamente é isso. Aparecer no TikTok, encontrar a sua própria voz, ser único, autêntico é o que fará você ser notado. Então aqui de novo ele traz um pouquinho de processo, isso é bem legal. 79% dos usuários concordam que o TikTok é um lugar para as marcas demonstrarem um pouco de personalidade e se expressarem. Isso é verdade no TikTok, mas não só no TikTok, né? As redes sociais já são há muito tempo, até bobagem falar que elas estão se tornando, elas já são. O ponto é que isso vai se fortalecendo cada vez mais e de maneiras diversas, né? Mas elas são formas da gente trazer cada vez mais a personalidade. Se elas começaram lá muito tempo atrás a um lugar onde as pessoas se reuniam, encontravam amigos e se expressavam para esses amigos, hoje isso é realidade para as marcas, né? Há muito tempo e hoje principalmente isso é realidade para as marcas, e é importante, de novo, não deixar esse processo para o acaso. É importante trazer isso como uma métrica, trazer isso como uma dinâmica dentro da criação de conteúdo. Então aqui vamos ver, eles estão destrinchando em 3 etapas principais: gancho, venda única e chamada para ação. Então os primeiros 3 a 6 segundos do seu vídeo eles são cruciais. Cative seus clientes em potencial com um gancho poderoso que chame a atenção relacionando a sua mensagem narrativa. Eu gosto muito de trazer o lance desse gancho como abordagem de problema, né? É comum e a gente fala muito às vezes, e a gente ouve falar muito às vezes, né? Fale sempre da solução, mas eu não gosto disso. Eu gosto e acho que faz muito mais sentido falar do problema ao invés de falar da solução. Porque quando você fala em solução, inevitavelmente você cai em ficar descrevendo o seu produto. E isso não vai gerar valor, porque aí você já começa com aquela cara de propaganda tradicional que hoje as pessoas acabam rejeitando bastante, né? Então, assim, agora quando você fala de problema, você está falando da dor que o seu público sente. Você está falando da realidade dele. Ele pode nem saber que você vai abordar um produto, ou ele
pode não imaginar o que ele vai ver naquele vídeo, mas você começa falando de um problema, de uma dor, de uma dificuldade, de alguma coisa que está incomodando, ele se conecta com aquilo, né? E imediatamente, se você consegue fazer a virada desse problema percebido, desse problema que é o problema da sua audiência, e consegue depois, na venda única que está aqui, trazer, amarrar isso para o seu produto, para o seu serviço, mostrar como você soluciona, aí sim, isso é uma forma matadora de mostrar, de criar um conteúdo que realmente é estratégico, né? Então a gente prepara o gancho falando do problema, falando da dificuldade, falando daquilo que está atormentando a cabeça do seu público, para aí sim você fazer a transição para o momento onde você vai falar de produto ou de serviço. Então, depois do gancho, aqui no conteúdo do TikTok, destaque os pontos de venda e a narrativa principal do seu produto de uma forma clara, memorável, para construir confiança em torno dos benefícios do seu produto e da promessa da marca. Se você conseguir fazer essa transição do gancho para a venda de uma forma sutil e interessante, obviamente muito melhor do que ter aquela quebra brusca no meio do problema e de repente entra um produto. É muito importante ter a métrica, a dinâmica de como fazer isso do jeito certo, e lógico, aí é a experiência, a frequência, a repetição, erros e acertos para conseguir fazer isso muito bem. E a chamada para ação é finalmente o desfecho, né? Então, o que eu quero que o meu usuário faça, o que eu quero que o meu cliente em potencial faça, uma vez que ele já entendeu que eu conheço bem o problema dele, ele já compreendeu que eu sei como resolver esse problema dele, porque eu compreendo a dor que ele está passando e eu sei o quanto isso é importante para ele, e agora eu fecho esse discurso levando ele para algum lugar, levando ele a tomar alguma ação. Então, termine com o CTA claro, mantenha o ritmo e motive-os a dar o próximo passo. Aproveite texto, narração ou gráficos. Legal. Isso é que eles estão, né, trazendo aqui é o fluxo narrativo de um conteúdo. Aí o gancho que eles estão destrinchando também, vamos ver se tem alguma coisa legal para a gente falar mais a respeito. Destaque a popularidade de um produto, por exemplo. Todo mundo no TikTok está falando sobre o produto X e esse produto que esgotou 3 vezes está de volta ao estoque. Aqui a gente está falando de uma coisa bem promocional mesmo. Há uma razão para termos 500 avaliações e 5 estrelas no Google, que de novo ele está falando de um gancho bem promocionalzão mesmo. Forneça dicas e truques para um problema específico. Por exemplo, tenho a solução perfeita para qualquer pessoa que tenha um problema específico. É bem isso que eu estava falando anteriormente, né? Embora ele esteja chamando aqui de solução, mas o foco é enaltecer da vitrine para o problema, para aí sim fazer o fecho de que você entende aquela situação. Então, sei que não estou sozinho quando digo que o problema XYZ é uma grande luta. Os meus pontos problemáticos são esses aqui. Então, essa forma de contar a história, né, de eu também estou passando por esse problema, então eu sei o que você está sentindo, é um recurso narrativo envolvente também. Destaque preço ou informações promocionais, chame o público-alvo, por exemplo, apelo a todos os amantes da marca sustentável, você precisa experimentar esse produto, ou você é proprietário de uma casa, esse produto ou serviço é para você, atenção, blá blá blá. Legal. Formas diferentes de abordar. Liste seus principais pontos de venda, por exemplo, 3 motivos pelos quais uso produto ou serviço. Bacana. Aí assim, pô, Zé, qual dessas formas é a melhor forma de abordar um conteúdo? Depende muito da estratégia, né? Não tem, são todas essas formas válidas e necessárias de se usar em momentos diferentes de uma estratégia. Porque assim, se você está numa jornada de produção de conteúdo, você não vai usar sempre a mesma abordagem em todo o conteúdo que você for fazer. Então assim, transitar entre formas diferentes de dizer não a mesma coisa, mas de comunicar aquilo que você precisa comunicar, é importante. Então, quando eu estou falando da popularidade de um produto, eu estou apelando, de repente, a uma prova social, ou eu estou fazendo um apelo de autoridade, porque olha só, as pessoas já conhecem esse produto, ele é popular e veja por quê.
né? Forneça dicas e truques, esse é o topo de funil, né? É o inicial, quando você quer começar a comunicar com as pessoas, você ainda talvez não saiba bem quem é o seu público-alvo, em termos de quem vai aderir ao seu discurso ou quem vai querer o seu produto, mas você sabe quais são os problemas que você resolve ou quais são as dores que o seu cliente em potencial tem. Então, você pode ali começar fazendo esse formato de dicas, porque ele é muito mais viralizável, ele é muito mais... Ele é um conteúdo de entrada, né? Acho que a gente pode chamar dessa forma. Para aquele público que ainda não está pensando em comprar, mas ele quer fazer alguma coisa. Então você pega esse alguma coisa, encontra esse alguma coisa que tem a ver com o seu produto e você dá uma dica de como ele consegue fazer. E aí você vai aos pouquinhos dentro de uma estratégia inserindo o seu produto. Destaque preço ou informações promocionais, aqui já é fundo de funil mesmo, é para quem está querendo comprar. Chame o público-alvo. Esse pode ser um meio de funil, né? A gente está falando aqui, eu já sei quem é meu público e eu talvez não saiba exatamente aonde ele está, então eu posso fazer de repente uma campanha um pouco mais massificada, e a forma de eu definir para quem é esse anúncio é eu de cara falar no meu anúncio para quem ele é. Você que é proprietário de casa, você que é publicitário, você que é criador de conteúdo, você que é dono de uma pequena empresa, eu tenho aqui uma... E aí você amarra dentro do problema, depois você traz o gancho, depois você faz o CTA. Né? É essa estrutura aqui que a gente está conversando. Aí aqui chamada para ação, ele traz alguns exemplos, deslize para experimentar você mesmo, você tem que verificar isso, clique abaixo para fazer o pedido, experimente isso e nunca mais preciso comprar um produto tal. Você pode trazer, né, isso como uma solução. Né? Você compra o meu produto, você nunca mais vai precisar comprar aquele outro da concorrente, por exemplo. Clique no link para saber mais, esse é o mais clássico de todos, compre de varejista, link na bio, compre nesse site com desconto. Então, aqui alguns exemplos, né, de chamadas para ação para colocar no desfecho de um conteúdo que você está criando. Produção, bom, aqui não tem muito segredo, acho que vou passar mais rápido. A produção é o palco onde sua visão criativa ganha vida. Ok. 2 caminhos fáceis, fazer eu mesmo, dicas para capturar imagens. Aqui é a produção, edição, não tem muito segredo não. Criador de TikTok, mercado facilita a colaboração, campanhas de inscrição, troca criativa, desafio criativo, beleza. Aí na parte aqui de otimização, vamos ver. Otimização, o palco onde você configura seus anúncios de sucesso. Depois que seus vídeos forem produzidos, é importante continuar garantindo o seu sucesso focando na otimização. Soluções de otimização do TikTok permitem que você atualize os ativos atuais com edições rápidas para combater o cansaço criativo e resolver proativamente qualquer problema potencial nos seus anúncios. Fadiga criativa, quando um público vê o mesmo anúncio muitas vezes e fica menos propenso a se envolver. Aqui a gente já está falando bastante sobre a otimização de anúncios, inclusive, né? Não só sobre a otimização de conteúdo, mas sobre a otimização daquele conteúdo que está sendo veiculado de forma patrocinada como um anúncio. Correções inteligentes, análise e notificação de anúncio. Aqui ele está falando das ferramentas, né, de otimização de campanha dentro do TikTok, a otimização do criativo dentro de uma campanha. Criativo inteligente, a nova solução antifadiga criativa. Smart Creative é a nova solução criativa automatizada de ponta do TikTok que simplifica a criação de anúncios e aumenta o desempenho com recursos antifadiga criativa. Ele garante que o potencial das combinações de anúncios em seu grupo de anúncios seja maximizado, prolongando a vida útil dos anúncios e permitindo que você obtenha um custo por resultado eficiente por um longo período de tempo. Bom, isso aqui que ele está falando, fadiga de criativo, basicamente você tem um anúncio, o criativo é o teor, o conteúdo da peça, se ele é um vídeo, se ele é uma imagem, é o criativo, né? Aquilo que está sendo veiculado. Pode acontecer, e depende do tempo que você está rodando essa campanha, mas, por exemplo, daquele assunto do seu conteúdo cansar. Então você está patrocinando ele para ele alcançar mais pessoas, para você obter mais resultados, mas de repente aquela peça pode chegar um momento onde ela já não tem mais para onde ir, né? Ela já bateu no teto de público, ela já alcançou um público específico,
o TikTok, ou o Meta, ou o Google não está enxergando mais potencial para alcançar mais pessoas, para que aquela peça publicitária, para que aquela peça que está sendo patrocinada alcance mais pessoas. Aí, basicamente, a gente precisa criar um novo conteúdo para patrocinar de novo, para limpar, para acabar com essa fadiga do criativo. Então, basicamente é isso. A fadiga do criativo é quando determinada peça já deu o que tinha que dar. Aqui não vai sair mais nada. Então, por padrão, a gente cria uma peça nova, mas aqui o TikTok está mostrando um recurso onde dá para otimizar dentro da mesma peça criativa. Você consegue fazer ajustes, fazer mudanças, melhorias, para que você não tenha que criar uma peça nova totalmente do zero, mas você aprimora aquela peça que está sendo veiculada e que está como em fadiga criativa. Isso é uma solução bastante interessante mesmo. Uma solução prática, geração automática de combinações criativas, aumente o número de recursos, gerando automaticamente variações dos anúncios do grupo de anúncios, combinando entradas de texto e vídeo. Cara, isso é super legal. E cada vez mais essas ferramentas de publicidade, redes sociais, que tem os patrocinados, eles vêm fazendo esse tipo de recurso, né? Agregando cada vez mais inteligência artificial ou recursos automáticos dentro das campanhas. Tudo isso para agilizar e para trazer mais insights para quem está ali atrás daquela campanha. Na verdade, as redes sociais elas têm o objetivo cada vez mais de se moldarem para que um público leigo consiga utilizar, né? Porque há um tempo atrás, mais lá no começo, vamos voltar aqui a 5, 10 anos atrás, essas ferramentas de patrocínio, né, elas eram mais complexas, mais difíceis de assimilar, elas eram feitas mais para o profissional de marketing, para um profissional de tráfego pago. Elas continuam sendo feitas dessa forma e claro que um profissional ele vai conseguir extrair melhores recursos, porque não é só uma questão de ferramenta, mas é uma questão de capacidade analítica que vem da experiência em analisar campanhas. Então esse profissional ele vai conseguir extrair mais insights. No entanto, as ferramentas como o Meta, como o TikTok e o Google, elas vêm se otimizando, criando novos recursos para que de forma automática elas consigam fazer análises, cruzar informações e gerar insights para suprir aquela falta de conhecimento que o público leigo tem e aproximar o público leigo dessas ferramentas, para fazer com que cada vez mais o dono de uma pequena empresa ou o digital influencer que não manja muito de marketing, mas ele é muito bom em criar conteúdo, essas redes estão trazendo ferramentas para esses profissionais de outras áreas, que não são profissionais de marketing, não são profissionais de dados, elas estão trazendo ferramentas para que eles consigam cada vez mais, por conta própria, fazer as campanhas. O quanto isso é bom ou ruim, a gente vai sentindo a médio prazo, né? O Meta tem há muito tempo atrás o botão impulsionar, né? Que ele foi feito para um público mais leigo, que não necessitava de gerenciador de anúncio, nem de criar uma estrutura de campanha. Basicamente o Meta já te dava já configurava automaticamente uma campanha para você. Esse botão ele sempre foi muito problemático, porque ele tinha como foco criar um anúncio, mas ele agregava pouca inteligência dentro dessa campanha. O objetivo dele era um único botão, uma pessoa leiga conseguiria pôr um anúncio para rodar. Me parece que essas ferramentas novas que estão sendo lançadas, elas vêm com esse objetivo de atingir esse público leigo, no entanto elas vêm carregadas com mais inteligência. Então elas são bem mais complexas que um botão único que você aperta para rodar uma campanha, mas elas são obviamente mais simples do que as formas que existiam antes de criar anúncio. Então eles estão criando um meio termo para ficar mais amigável para o usuário que tem pouco conhecimento, ao mesmo tempo para continuarem sendo ferramentas ricas para o profissional de marketing experiente. Então, o profissional de marketing vai conseguir utilizar esses recursos automáticos, inteligentes, de forma a otimizar ainda mais a campanha. O público leigo, ele não vai conseguir otimizar tanto quanto um profissional faria, mas ele já consegue ter automaticamente alguns insights que vão ajudar ele sim a fazer uma campanha de relativo sucesso. Então,
elas estão tentando e acho que estão conseguindo fazer essa aproximação cada vez mais de um público que não é especialista em gestão de tráfego. Vamos ver, resumindo aqui um pouquinho, ideação. Pense com som ligado, comece navegando na biblioteca de áudio, visite o centro criativo para obter dados e tendências e obtenha o suporte para ideias do assistente criativo. Mais uma vez, isso que eu acabei de falar, né, desse movimento dessas empresas em direção a um público cada vez mais leigo, é gerar informações cada vez mais acessíveis para retroalimentar essa produção de conteúdo, né? Faz sentido, ferramentas como o TikTok, o Meta, eles precisam cada vez mais ensinar o profissional de produção de conteúdo como produzir bons conteúdos, porque disso depende todo o arcabouço de negócio deles. Então, obtenha suporte para ideias do assistente criativo. Aí, falando de produção, você tem 2 caminhos aqui dentro desse guia do TikTok, que é fazer você mesmo ou pedir para alguém fazer isso por você. A melhor produção de TikTok, práticas, opções de edição de vídeo, opção 2 de edição de vídeo, edite no CapCut. Sim, você pode editar obviamente dentro do próprio TikTok ou editar numa ferramenta externa como o CapCut, que é bem simples. Ou o melhor criador de TikTok, práticas, colabore com... Bom, não vou entrar aqui, eu não entrei na parte mais extensa, também não vou entrar no resumo aqui na parte de produção. Otimização, combate o cansaço criativo e resolva proativamente qualquer possível problema com seus anúncios. Use o Smart Fix para analisar anúncios, diagnosticar possíveis problemas de revisão de anúncios e fornecer soluções. Habilite o Smart Creative para detectar automaticamente o cansaço criativo e atualizar seus ativos. Então, mais uma vez, inteligência, análise de dados, informações com o objetivo de trazer melhorias na produção de conteúdo e na performance desses conteúdos que são criados. E é isso. É bem legal, é bem simples, bem básico, bem resumido esse guia do TikTok, mas é um material rico porque ele permite destrinchar de uma forma simples para todo mundo entender, porque é isso, produção de conteúdo é processo, não é viralização, sabe? Tá cheio de gente por aí que faz sucesso, né, da noite pro dia e que tá há anos fazendo vídeos que ninguém vê, se esforçando, todo dia gravando, fazendo live para meia dúzia de pessoas. Existe todo um universo de produtor de conteúdo que está plantando o sucesso, aquele sucesso meteórico, aquele sucesso que veio de lugar nenhum. E não é assim, né? Esses casos que viralizam espontaneamente, eles acontecem e muitas vezes eles não vão mais para lugar nenhum porque nem era a ideia de quem produziu esse conteúdo viralizar. Meio que acaba acontecendo. Mas existe também um outro lado que são produtores de conteúdo, como eu disse, que estão plantando há muito tempo e que em algum momento ele acerta e aí ele começa a alcançar uma audiência maior. Todo mundo acha que ele fez sucesso da noite para o dia, mas na verdade ele está há anos fazendo aquilo. Então, produção de conteúdo é um processo, produção de conteúdo é um trabalho, o mercado de influência, o mercado de produção de conteúdo, o mercado de marketing digital, de tráfego pago, tudo isso está interligado, são a mesma coisa, né? São braços diferentes de uma mesma coisa, que é a comunicação hoje voltada para gerar engajamento, movimentar público, gerar vendas, performance, né? Então, quando a gente pensa num influenciador digital e a gente pensa que, sei lá, de repente, nossa, que coisa boba, as pessoas são influenciadas por essas pessoas, mas todo mundo né? Ou você é influenciado por uma pessoa diretamente que está ali, ou você é influenciado pela estratégia da marca que veicula essas propagandas para você, esses conteúdos em forma de propaganda. E antes da internet a gente era influenciado de outras formas. Então a propaganda, a publicidade, ela sempre vai se moldando de formas diferentes para conseguir se adaptar ao momento e também criar o momento seguinte de como vai ser a forma das pessoas interagirem. Então, você que está produzindo conteúdo, se você é uma empresa que produz conteúdo, se você é um influenciador que produz conteúdo, procure se cercar cada vez mais dessas informações e desse conhecimento.
porque é um cenário que muda muito rápido. É importante estar de olho nas tendências, mas também é importante entender que a gente não pode ser escravo de uma tendência, né? A tendência, é importante analisar se aquela tendência ela tem ressonância com quem é o seu público, se ela tem afinidade com a sua identidade, se ela tem a cara da sua audiência e se ela vai fazer sentido dentro da sua linguagem, dentro da sua comunicação, né? Porque senão acontece o que aconteceu no TikTok, né, uns 2, 3 anos atrás, quando ele começou a bombar com muito mais força. Então todo mundo vai ter que fazer vídeo de dancinha, e não é isso, né? Tem muita gente fazendo vídeo de dancinha, a ferramenta ela se popularizou muito nesse formato, mas é importante olhar sem o olhar de preconceito para essas ferramentas e entender que ela não é só aquilo. O TikTok não é uma rede de dancinha, o TikTok é uma plataforma de rede social que tem um potencial muito grande, está exercendo esse potencial na sua plenitude, está crescendo muito, tem muito o que crescer ainda. Assim como as outras redes sociais, o Instagram, o Facebook não, o Facebook está estagnado já há algum tempo. Mas não importa, independente da plataforma, se amanhã surgir uma nova rede social, a lógica é sempre essa: entender tendência, cruzar tendências com quem você é, com o que você sabe sobre a dor do seu público, para gerar um conteúdo que produza valor para essa audiência, para conquistar confiança, credibilidade e gerar retorno financeiro, né? Gerar vendas. Então esse é o processo. Beleza, pessoal? Acho que por hoje deu aqui, estamos quase 40 minutos aqui online. E toda semana eu vou pensar trazer algum conteúdo aqui para a gente poder discutir, falar um pouquinho sobre produção de conteúdo, falar um pouquinho sobre estratégia de venda, estratégia de marketing, para poder ajudar você aí na sua empresa, você que tem uma pequena empresa, você que está começando agora a produzir conteúdo, ou que já produz conteúdo há algum tempo, é influenciador, mas quer saber como você pode melhorar ou como você pode trazer mais credibilidade, vender melhor seu trabalho, vender melhor aquilo que você faz. Beleza? Então, pessoal, valeu aí pela audiência e até a próxima. Valeu, um abraço.